Bom dia, quero cumprimentá-lo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Uma manhã um pouquinho mais gelada, mas uma manhã agraciada pelo nosso Deus, um presente do nosso Senhor, o qual nós podemos desfrutar nesse domingo de manhã. Hoje um domingo especial também, porque as famílias podem reunir-se para adorar ao Senhor, para buscar sua face. Uma semana que se inicia aos domingos, né? E essa semana que se inicia com novos desafios, com novas bênçãos, com novos momentos onde o Senhor nos leva a adorar, a buscar a sua face. Então é um presente de Deus. Eu quero agradecer, já iniciar a nossa escola dominical orando e agradecendo a Deus pela semana que se inicia e pelas famílias da nossa igreja. Vamos orar juntos? Querido Deus, obrigado por esta manhã tão gostosa. Obrigado porque o Senhor é quem cuida de cada um de nós. É o Senhor, ó Pai, que nos guia, é o Senhor que nos faz levantar, ter sede do Senhor, ó Pai, e nós queremos esta manhã nos colocar diante de Ti, pedindo a Tua bênção, a Tua unção, pedindo que o Senhor fale conosco, fale ao mais profundo do nosso coração. Que este tempo seja um tempo agraciado também. Desperta, ó Pai, a Tua igreja a orar, a buscar a Tua face, a crescer no conhecimento pleno da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom dia presbítero Nériton, a dona Rosina, bom dia, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Tem mais fotinha ali, mas eu não consigo reconhecer, o pastor está ceguinho ainda. Deixa eu só... Minha esposa aqui já está dizendo para tirar uma chavezinha daqui. Mas a dona Eunice, bom dia, dona Eunice. Bom dia, Ione. Bom dia, Flávio. Com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu tenho um instrumento diferente. Aqui a Dalvinha, eu reconheço, viu, Dalvinha? Bom dia, Dalvinha. Ó, eu hoje vou usar um ukulele, um instrumento diferente. Ele lembra até um cavaquinho o tamanho, né? Da mesma família, mas ele tem cordas de nylon, o som dele é mais suave. Bom dia, Fábio. E o som dele é bem agradável. E eu quero adorar junto com você, cantando a música Tu És Soberano, mas eu vou cantar ela naquela versão um pouquinho mais rápido. Bom dia, Lari, também, né? O Fábio e a Lari. Sempre dois conectados no mesmo. Bom dia, Beth, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. E eu vou cantar na versão um pouquinho mais rápida. Então, Tu és soberano, vai ficar assim, ó. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Foi fácil, só ficou um pouquinho mais rápido. Bom dia, Dona Rosa, Tia Melinha, Sofia e Iru. Vamos novamente? Vamos sentar comigo? Vai lá, ó. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Ele é um pouquinho mais rápido, mas é uma bênção também. Vamos adorar a Deus novamente? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo. Então aqui, ó, o som do nosso pequeno ukulele, um instrumento diferente que está aí na moda aí da garotada, mas um instrumento bem gostoso de ouvir e agradável também.
Bom dia, irmã Geni. Olha, irmã Geni, agora você está com a internet. Deus abençoe a sua vida. Deus continue a te fortalecendo em nome de Jesus. Né? Bom ver a Dalvinha também, melhor, né? De saúde. Ontem conversei um pouquinho com ela. Graças a Deus, né? Quero convidá-lo a abrir. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor nos Salmos de número 89. Salmo 89. Diz assim a palavra do Senhor: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois, disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás no céu, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. O Senhor dos Exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominarás a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe com uma ferida de morte. Com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu o fundaste. Então, o nosso Deus é o fundador, é o Deus poderoso, o qual nós podemos esta manhã reconhecer e cantar. Por isso o salmista inicia dizendo: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, porque além de ser Senhor, Deus é um Deus misericordioso, o qual está sempre com sua mão estendida para nos acolher e para nos ajudar nas nossas dificuldades e nas nossas lutas diárias. Esta manhã nós temos como tema na nossa escola bíblica, né? A nossa lição é a lição número 11, vai falar sobre o cristão e a superstição. Semana passada nós falamos também sobre um tema polêmico, o cristão e a política. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cristão e a superstição. É um tema bem interessante, um tema o qual está dentro da nossa sociedade, dentro do nosso cotidiano, e hoje eu vejo menos essa questão da superstição, eu vejo menos do que antes, mas eu ainda continuo evitando passar debaixo da escada, né? Brincadeira. Para o cristão, esse é um exemplo bobinho, mas um exemplo interessante, né? Que não podia passar debaixo da escada. Ou então, se você visse um gato preto passando à sua frente, aí o gato tinha que voltar, senão você não poderia passar. Nós veremos à luz da palavra de Deus algumas coisas que nós ouvimos e aprendemos desde cedo e que está dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade, que às vezes passa desapercebido e nós nem notamos. E quando vemos, nós está ali abraçadinho com a gente, ou até mesmo dentro dos nossos lares. Antes de começarmos a nossa lição, esta manhã ainda quero orar pelos aniversariantes. Geralmente a gente orava no final, né? Mas eu tenho orado antes de começar a nossa lição. E hoje quem faz aniversário é a Dona Antônia. A Dona Antônia é a mãe do Valdir. Nós estivemos visitando ela, antecipando o aniversário já na sexta-feira. Aproveitei o feriadinho, né? Que era um feriado, que não é feriado. Aí fica uma coisa meio fora, né? Porque alguns será feriado amanhã, outros sexta-feira. Então eu aproveitei na sexta-feira e consegui visitar a nossa irmã também. Temos visitado alguns irmãos. Tem sido um tempo abençoado. Pudemos visitar a Dona Eunice, nós conseguimos fazer uma visita. A tia Berenice, nós conseguimos
fazer uma visitinha também. Então Deus tem aberto portas para nós visitarmos alguns irmãos. A Dona Rosa, né? E a tia Melinha. E a Dona Rosa deu tempo até dela voltar e retribuir a visita. Ela já veio aqui também para conhecer a nossa casinha. E nós queremos também, à medida que você pode receber visita, nós queremos estar aí, tomar um café com você e também gostaria de recebê-los aqui em casa. Então, se você vai tendo disposição, nós queremos também tomar um café aqui para que você venha conhecer a nossa casa. Será um prazer recebê-lo em nome de Jesus também. Dia 9 foi aniversário da Ana, do Jô. Dia 9, passado agora, foi aniversário da Ana, do nosso irmão Jô, também um tempo abençoado por Deus, e a nossa irmã celebrando juntos aí mais um aninho de vida em nome de Jesus. E terça-feira que vem, agora a próxima terça, da nossa irmã Nair também. Então será mais festa ali. Nós adoramos ao Senhor com alegria pelos nossos irmãos. Então vamos orar, agradecendo a Deus pelos aniversariantes. Querido Deus, nós queremos adorar ao Senhor, ó Pai, pela vida da Ana, que completou mais um ano de vida. Adorar ao Senhor, ó Pai, pelo seu lar, pelo cuidado do Senhor, porque até aqui o Senhor tem conduzido a sua vida e nós adoramos ao Senhor. Queremos colocar também a vida da Dona Antônia, que hoje completa mais um ano de vida. Obrigado também porque a tua serva, ó Pai, tem a cada dia continuado firme, tem sido um instrumento do Senhor sobre essa terra também, como instrumento de adoração, instrumento de bênção. Fortalece a tua serva a cada dia, que ela possa continuar firme, recebendo, ó Pai, sempre o renovo do alto sobre a sua vida. Também cuida da sua saúde, da sua família. Também colocamos a vida da Nair diante de Ti, ela que completará mais um ano de vida. Adoramos ao nome do Senhor. Que o Senhor também a guie, trazendo paz, a graça, a misericórdia do Senhor. E que ela possa continuar, ó Pai, servindo ao Senhor com alegria, sendo instrumento do Senhor de bênção também. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto base hoje nosso, nós temos como o tema, o versículo 2 Timóteo 3, de 14 a 17. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, vou acrescentar aqui a mulher de Deus também, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É um texto conhecido, esse texto de 2 Timóteo, onde Paulo traz como a palavra de Deus sendo a regra de fé e prática, sendo o instrumento o qual Deus utiliza para falar aos nossos corações. Assim como as leis foram dadas lá atrás, lá o povo que estava cativo no Egito e eles vão ao deserto. E quando eles estão no deserto, Deus dá os 10 mandamentos. Para que Deus deu aqueles mandamentos? Para que o povo conhecesse ao próprio Deus. Percebe? Que se você olha para o texto bíblico, ele está dizendo que o povo o povo hebreu estava ali cativo por muitos anos, 400 anos. E esse tempo todo, o que aconteceu ali, eles foram sendo contaminados ou sendo abraçados, eles viviam dentro de uma comunidade ou dentro de uma nação, o qual havia vários objetos de adoração. Por exemplo, o egípcio, ele adorava ao gato, porque ele achava que o gato era um animal místico, porque os olhos dele brilham quando você bate a luz. Esses dias atrás, eu voltava numa estrada escura à noite, não tinha luz ali o trecho que eu passava, e de longe, eu dei luz alta, e de longe para ver a estrada, eu via que tinha 2 olhinhos pequenininhos brilhando no escuro. E eu fiquei olhando e observando aqueles olhinhos.
porque eu já imaginei que era um gato. E quando eu fui chegando com o carro, eu vi que era um gatinho que estava no acostamento e ele estava me olhando. E quando eu cheguei perto ali com o carro, ele pulou para dentro do mato. Porque os olhinhos dele já haviam entregado que ele estava ali. Mas quando ele me viu, ele assustou e correu rapidamente para dentro do mato. O gato, por ter esse olho que brilha, para o egípcio aquilo era algo místico. Então era um objeto de adoração. E o povo hebreu, o povo de Deus que havia nascido e já haviam passado várias gerações, eles estavam crescendo no meio de outros tipos de deuses ou adorações, os quais o Senhor, para o nosso Deus, era abominação. Por isso, quando Deus fala a Moisés, Moisés fala a Faraó que deixe meu povo ir para que me adore no deserto. Então observa que Deus não diz, deixe meu povo ir para que eu leve a terra prometida, mas para que me adore no deserto. Quando Deus está dizendo a Abraão que virá sim uma geração e a sua descendência será grande, então Deus está cumprindo a sua promessa, a qual agora Moisés, como servo, tem a incumbência de conduzir o povo aonde? A adoração, que inicialmente ela acontecerá no deserto e ela passará até chegar onde Deus está conduzindo o seu povo. Para isso, Deus dá as leis e diz, para que o meu povo me conheça. E quando nós pensamos na Bíblia hoje, organizada, ou até mesmo que Paulo está dizendo a Timóteo, ele está dizendo, use essa mesma palavra, a qual nos faz conhecer a vontade de Deus em nós, para que possamos caminhar assim como o povo que precisava da lei para conhecer a Deus. O meu povo hoje precisa da palavra, da mesma Bíblia, para saber aquilo que agrada e desagrada ao nosso Deus. Para que não caiamos em pecado ou estejamos numa situação a qual Deus nos vê num momento de abominação. Ele diz, não, eu não quero esse povo, o qual está trazendo adorações ou mesmo um estilo de vida o qual não me agrada. E o cristão e a superstição, quando ele fala sobre este tema, ele fala sobre um tema que é muito sutil, o qual também está inserido dentro da nossa vida cotidiana. Vou contar um exemplo logo no começo. Eu me lembro quando eu era pequeno, e eu já contei várias vezes sobre isso, que nós íamos à igreja assim que meu pai nos deixava lá na igreja, mas nós não tínhamos um conhecimento da palavra de Deus. E dentro de casa nós tínhamos uma moça, ele era empregada lá em casa, né? E eu me lembro que uma vez caiu uma faca, e ela pegou a faca que caiu no chão e riscou 3 vezes, fazendo um xizinho no chão. E, claro, né, criança quer saber por que ela fez isso. Ela disse, não, que quando a faca cai tem que riscar 3 vezes fazendo um X, senão alguém da família morre. E aí a gente ficava todo com medo, porque, nossa, tem que fazer isso. Então a gente mesmo derrubava a faca para riscar as 3 vezes, né? Porque era até interessante saber aquilo, aquela curiosidade, né? Outras falas também conhecidas que a nossa lição nos mostra é matar gato atrasa a vida em 7 anos, né? Sexta-feira 13 é o dia do azar, sonhar com enchente é sinal de desgraça na família. Sair da cama e pisar primeiro com o pé esquerdo é azar pelo resto da vida, né? Eu me lembro, a gente brincou até esse tempo atrás, que no nosso acampamento quebrou um espelho, né? E depois de tantos anos, né? A gente falou, será que já passaram 7 anos de azar, né? Daquele acampamento que quebrou o espelho? Porque quebraram o espelho, falava que era 7 anos de azar. Mas apesar de nós brincarmos com este assunto, e provavelmente você em casa deve estar lembrando de outros casos aí de frases conhecidas, né? Essas frases popularmente conhecidas são apenas alguns exemplos de crendice do povo brasileiro. Há uma infinidade de crenças supersticiosas tanto no Brasil quanto em outros países. Segundo o dicionário, superstição é crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas,
a depositar confiança em coisas absurdas sem nenhuma relação racional entre os fatos e as supostas causas a eles associadas. Então este é o dicionário, a definição do dicionário. É o mesmo que crendice ou misticismo, né? Então as superstições são incompatíveis com a fé cristã, devendo ser rejeitadas e rechaçadas. O estudo da palavra de Deus e a confiança na direção e proteção do Espírito Santo são fatores decisivos para o indivíduo livrar-se das ideias e práticas supersticiosas. Então, se você ainda tem alguma prática supersticiosa, continua com medo de passar debaixo da escada, não se preocupe com isso. A palavra de Deus, o amor de Deus, a presença do Espírito Santo dentro do seu coração é muito maior do que qualquer superstição. Bom dia, Júnior. Bom dia, Priscila. Sejam bem-vindos. Sofia, Deus abençoe a vida de vocês. Então, a superstição, ela para o cristão, nós precisamos, na verdade, entender que ela não tem um valor e também nós precisamos abandonar qualquer prática supersticiosa a qual não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, você está liberado para passar debaixo da escada sem ter nenhuma preocupação, tá bom? Lições para a vida. O povo brasileiro é acentuadamente interessante, supersticioso. Até mesmo pessoas esclarecidas cultivam superstições. À luz da palavra de Deus, como deve ser analisado esse estudo? Vejamos. Então, as superstições são uma herança inconveniente. A raiz das superstições está vinculada às práticas pagãs. Desde a antiguidade, as superstições tomam formas diferentes de uma cultura para outra, mas todas têm a mesma ligação com o paganismo. No Brasil, a superstição está vinculada à herança cultural das 3 matrizes étnicas que foram a base da formação do povo brasileiro, a saber, os portugueses, os negros africanos e os índios autóctones. Esses 3 povos cultivam crenças supersticiosas. Então vamos começar primeiro com a questão dos índios. Os índios que moravam, que habitavam a terra inicialmente no Brasil, quando os portugueses chegavam, eles tinham seus próprios objetos de adoração. Por exemplo, adorar o sol, adorar a lua, adorar o fogo. Então, havia tipos de adoração. Quando você traz os negros que estavam sendo escravizados para dentro da mesma nação, o que acontece agora? Há uma fusão onde um terreno fértil também, vamos pegar aqui o catolicismo vindo com herança portuguesa, porque a religião predominante no início era o quê? O catolicismo. O catolicismo trazendo então agora os negros, eles pegaram a figura dos santos e agregaram também a figura dos santos a figuras de adoração do candomblé. Então há uma efervescência, um terreno assim muito fértil no Brasil. Quando você lê um pouquinho sobre a história, talvez você pergunte, mas por que na América do Norte não aconteceu isso? Se você pega a história, você vê que havia navios negreiros e vários foram para a América do Norte, na América do Sul. Na América do Norte, por exemplo, nós tínhamos os grupos, né, ou ali as senzalas, mas na América do Norte eles não poderiam utilizar instrumentos musicais. Ali não é o catolicismo que está predominando. Então você vê assim que a formação cultural ela é diferente. Por isso, quando você pega dentro da formação musical, também há uma estrutura histórica ali, até nos trazer a música que nós conhecemos hoje. E quanto ao Brasil? O Brasil, ao contrário, pela efervescência desse tipo de adoração já existente no Brasil, pelo catolicismo, os santos, e também pelos negros, trazendo também objetos do candomblé de adoração que haviam ali na sua terra, agora junto tudo,
nós temos essa figura ou esse país que existe tantos elementos místicos, os quais muitas vezes não sabemos por que fazemos, mas fazemos. Por que o gato preto não pode passar à sua frente? Que dá azar, mas quem disse? De onde veio? Nós não sabemos. Então, quando nós entendemos a história, podemos compreender também à luz da palavra de Deus aquilo que agrada ou não ao nosso Deus. Olha só, continuando o texto, os portugueses que vieram para o Brasil eram praticamente de um catolicismo impregnado de crendices e ritualismo. Essa religiosidade acabou mesclando-se com as tradições religiosas dos negros africanos, produzindo um sincretismo religioso facilmente identificado hoje. Nos cultos que misturam elementos do catolicismo popular e das religiões de origem africana, essa formação religiosa tem contribuído para que o nosso povo seja bastante afeito às crendices a toda sorte, né? Então, por isso, nós vemos aí esse tipo de estrutura dentro da nossa cidade. Talvez o mais famoso exemplo do sincretismo religioso brasileiro seja a tradicional Lavagem do Bonfim, que acontece todo ano em Salvador e tem a participação de seguidores do catolicismo, da Umbanda e do Candomblé. O Senhor do Bonfim, de acordo com o sincretismo religioso na Bahia, corresponde a Oxalá. Então, aqui há uma fusão. Eu até pesquisei e assisti algumas coisas sobre esta prática, né, a tradicional Lavagem do Bonfim, e realmente é uma prática de 200 anos, a qual há uma fusão de figuras e elementos, né, tanto do candomblé quanto do catolicismo, o qual é celebrado juntos. Então nós pensamos, como pode celebrar juntos, como pode juntar a figura de Jesus ou a prática da palavra de Deus com a prática pagã. Assim podemos olhar para a palavra de Deus e também ver que Deus disse: eu sou o único Deus, eu sou o único Senhor, não há outro Deus, não há outro Senhor. Então, por isso, ou vocês escolhem servir a Deus ou servir a outros deuses. Tantas vezes, até Josué vai dizer: eu e a minha casa, nós preferimos, nós queremos servir a Deus. Vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa, nós sabemos o que nós vamos fazer. Nós vamos servir a Deus, nós vamos honrar ao Senhor. Por isso, precisamos retirar da nossa vida, dos nossos lares, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. 2. As superstições escravizam e afastam o homem de Deus. Aqueles que se entregam às superstições ficam obscurecidos em seu entendimento, não podendo enxergar à luz da verdade o Evangelho de Cristo. Quando nós pegamos Paulo falando ali na a carta de Romanos, Romanos capítulo 1, Paulo vai falar sobre obscurecidos no entendimento. Então, onde preferiram mais a glória de homens do que a glória de Deus. E quando Paulo fala sobre isso, muitas vezes nós apenas colocamos sobre a questão do homossexualismo. Então, pessoas obscurecidas em seus pensamentos, os quais trocaram o uso natural, né? O homem vai deitar com o homem, a mulher com a mulher. Então, nós trazemos somente para essa área. Mas a palavra de Deus, quando você se aprofunda nela, você vai notar que a pessoa obscurecida no seu conhecimento é a mesma a qual está longe do Senhor e que tem práticas que desagradam a Deus. Por isso, quanto mais nós nos afundamos em práticas que desagradam a Deus, menos nós ouvimos ao Senhor, menos nós ouvimos Deus falar. Tem pessoas que dizem: mas Deus não fala comigo. Muitas vezes nós estamos vivendo práticas as quais desagradam a Deus e por isso nós não ouvimos Deus falar conosco. Por isso Deus parece um Deus distante, não sentimos mais aquele calor do Espírito Santo, porque a nossa mente está obscurecida e o nosso entendimento está longe da presença de Deus.
Olha só, o apóstolo Paulo responde, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, se você quiser abrir 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e o verso 4, tá? Então 2 Coríntios 4, verso 3 e o verso 4. Então o apóstolo Paulo responde, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, ou seja, para aqueles que não conhecem ao Senhor é que ele está encoberto. Porque se eu e você conhecemos ao Senhor, esse evangelho, ele está sendo revelado a cada dia, a cada momento, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso, quando nós falamos de coisas do alto, o incrédulo ele vai dizer, claro que não faz sentido o que você está dizendo. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu falava do Evangelho, da ação de Cristo na vida das pessoas, a um rapaz. Esse rapaz ele disse, eu creio em Jesus. E ele disse, mas também não é bem assim como você disse. Eu disse, fale mais sobre o assunto, né? E ele foi falando sobre algumas questões do espiritismo, que existem práticas dos espíritas que também demonstram amor e que nós precisávamos respeitar, ou então que entender que o que a Bíblia está dizendo, ou que até Jesus está dizendo, não está só vinculado aos cristãos. A salvação está para todos. E aí ele foi com esse discurso. E aí eu comecei a abrir a Bíblia dizendo que não há outro nome, o qual haja salvação, haja transformação, a não ser o nome de Jesus. E enquanto eu falava, me vinha exatamente esse texto, que às vezes nós queremos que as pessoas compreendam a palavra de Deus pelo seu próprio intelecto, mas a mente está obscurecida pelo Deus desse século. Por isso, nós precisamos orar por aquelas pessoas que nós vamos conversar sobre o Evangelho. Orar para que Deus tire as escamas dos olhos deles. Assim, lembre do pessoal lá, os discípulos indo no caminho de Emaús. Eles estão com Jesus, estão conversando sobre Jesus, e Jesus está falando que para eles, olhem para a Bíblia, e Jesus começa a abrir os textos, a falar sobre Moisés, e falar sobre ele mesmo, que o filho do homem teria que padecer, teria que morrer, e eles continuam caminhando até chegarem ao destino. E somente no partir do pão é que caem as escamas e eles reconhecem a Jesus. Eles dizem, não nos ardia o coração enquanto ele falava? Sim, mas ainda não havia o discernimento. Somente quando Jesus parte o pão é que eles conseguem reconhecer, ou seja, ali o entendimento deles é aberto para verem que era Jesus que estava com eles. Assim também, muitas vezes caminhamos com a mente obscurecida se não estivermos conectados em Cristo. Por isso, precisamos orar, precisamos pedir ao Senhor nos dê a revelação, nos coloque a palavra certa, nos coloque os pesos e medidas os quais exaltam ao nome do Senhor. Este cuidado, ele é necessário, precisa ser cultivado a cada dia, a cada momento. Olha só, continuando o texto. Assim eles caminhavam na escuridão, ou seja, o povo que estava vivendo ali a superstição em que Paulo orienta. Assim eles caminhavam na escuridão, longe de Deus, escravizados pelos seus pensamentos, apegados às suas crenças, parece até o nosso tempo, não conseguem enxergar. As superstições são uma ofensa a Deus, pois excluem a confiança nele. E Paulo vai orientar a igreja, que estava ali também com muitos deuses e até superstições, as quais precisavam ser deixadas e retiradas até mesmo de dentro da igreja, do povo de Deus. Aqueles, voltando ao texto, aqueles cuja mente e coração já foram iluminados pela graça de Deus, através do Evangelho, devem testemunhar a sua
experiência. Como diz a letra de um hino, a nossa luz precisa resplandecer. Eu não me lembrei desse hino, mas a letra desse hino vai dizer o seguinte, ó. É o hino 308. Nas tormentas desta vida, perto está a perdição. Aos incautos navegantes, quem trará a salvação? Brilha sempre em graça imensa, rico amor do eterno Deus. Cumpra a nós mostrar o rumo do caminho para os céus. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Ponto 3. A vitória contra as superstições é possível por meio de Cristo e sua palavra. O desenvolvimento e a preservação da deixa eu voltar à frase. O desenvolvimento e a preservação das superstições na vida de uma pessoa e de um povo são resultado da falta do conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos pensar onde está as superstições. Está também ali a adivinhação. Está alguns pontos que nós precisamos ter cuidado. Porque às vezes você não nota, mas está na sua caminhada. Por exemplo, eu falei sobre adivinhações. O horóscopo, por exemplo, é um tipo de adivinhação. E quando o cristão olha para o horóscopo, ele vê que o horóscopo é o quê? Uma adivinhação do futuro. E se é uma adivinhação do futuro, ao mesmo tempo está dizendo a Deus, Deus, eu não confio que o meu futuro está firmado na palavra do Senhor. Está firmado onde? Onde as letras estão me dando aqui, ó, o que vai acontecer com o meu dia. Lembre-se que as trevas também têm poder. E as trevas, muitas vezes, colaboram para que o cristão seja atacado e também tenha a sua mente obscurecida. E às vezes, fala assim, o horóscopo diz lá, hoje é o dia, se prepare que é o grande dia que você encontrará aquela pessoa que mexeu com o seu coração. E aí você fica com aquilo na cabeça pensando, nossa, quem será que é essa pessoa? Será que é fulano? Será que é ciclano? E aí por coincidência você vê, ou então passou no seu Facebook, na sua timeline, uma pessoa que você já gostou, ou já teve aí um olharzinho ali, como diz o RPM, o olhar 43 ali, daí você fala, nossa, era essa pessoa que o horóscopo estava dizendo. Então você já vai criando, tendo uma predisposição a fazer o que o horóscopo disse. E enquanto você está pensando, ou no seu subconsciente, trabalhando essa predisposição, também Deus está, ao mesmo tempo, trazendo bênçãos às quais você está tão ocupado que não consegue ver. E por isso, a sua mente vai ficando tão ligada ou tão engajada ali a viver pelo horóscopo que perde a bênção de Deus e acaba se frustrando, porque o tempo de Deus tem um tempo para todas as coisas e Deus tem a pessoa certa no tempo certo, a qual nós podemos orar e também podemos experimentar a cada dia. Então, a vitória contra as superstições. O cristão, o desenvolvimento e a preservação das superstições na vida de uma pessoa e de um povo são resultado da falta do conhecimento da palavra de Deus. Essa ignorância faz com que as pessoas busquem força e proteção em amuletos. Eu tenho um amuleto da sorte. Os jogadores de futebol, lembra acho que era o Zagallo, que eu não lembro se ele usava uma meia ou uma cueca, que ele sempre usava quando era um jogo lá, porque ele que deu sorte em 1970 e ia dar sorte em 2000 e tarará. Então, ó, amuletos, rituais, né? Eu tenho que dar 3 voltinhas para sair, porque senão dá azar. Simpatias, né? Então eu vou colocar o nome da pessoa que eu gosto na boca do sapo lá, né? Para que dê certo. Numerologia. Então eu sonhei com os números da sorte, eu preciso jogar na cena, e se eu não jogar, aí olha, eu tenho os números, meu número da sorte, né? Então astrologia, então aqui são os horóscopos,
são as adivinhações através dos astros e etc, né? Não vou citar bola de cristal e outros que são mais aí densos ainda, né? Quanto mais adentram os meandros dessa religiosidade vã, mais inseguras tais pessoas se sentem. Só existe um meio para o indivíduo romper com essa herança cultural maldita, marcada pela ignorância, a saber, o encontro com Cristo, através da palavra de Deus sobre a iluminação do Espírito Santo. É isso que Paulo ensina conforme 2 Coríntios capítulo 4, o verso número 6. Vamos abrir? 2 Coríntios capítulo 4, o verso número 6. A palavra diz assim: Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então vou ler novamente. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que Cristo, ele está em nós, o Espírito Santo que habita em nós, está ali exaltando a Deus, fazendo com que o Evangelho de Cristo resplandeça na minha vida e na sua vida. E se você quer realmente ter um futuro seguro, você pode olhar para Deus e dizer: Deus, eu confio em Ti, eu entrego a Ti o meu caminho, as minhas questões, as minhas soluções. E eu exalto ao nome do Senhor, porque eu sei que o Senhor trará a resposta certa no tempo certo e na medida certa. As pessoas supersticiosas são medrosas, inseguras, excessivamente preocupadas, porém, na pessoa de Cristo e no seu amor, há libertação e paz. A libertação e paz. Quero convidá-lo a abrir 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. O verso é o número 18, verso 18. 1 João capítulo 4, verso número 18. Diz assim a palavra do Senhor: No amor não existe medo. Vou repetir essa frase. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, no amor não existe medo. Então, não existe medo em que sentido ele está dizendo? O medo de viver. Não existe o medo de enfrentar aquilo que está vindo pela frente. Antes, o amor lança fora todo o medo. Por isso, não tenha medo de confiar no Senhor. Diante da religiosidade impregnada de superstições ultimamente promovida até mesmo dentro de certas igrejas denominadas evangélicas, a palavra de Deus precisa ser mais e mais anunciada para que haja realmente uma libertação e uma transformação. Escrevendo a Timóteo, Paulo fala sobre o poder transformador da palavra, que foi o nosso texto base. Toda palavra ela é inspirada por Deus. Então, por isso, nós precisamos ter a palavra como centro na nossa vida. É o contato com a palavra de Deus sobre a operação do Espírito Santo. Observa, a palavra de Deus sobre a operação do Espírito Santo, que abre a mente e coração para que o indivíduo aprenda a servir a Deus. E agora, o texto está em Hebreus capítulo 12, vai finalizar de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, se você tem alguma dúvida ou algum comentário sobre essa lição de hoje, o cristão e a superstição, você pode colocar depois nos comentários abaixo ou mandar em particular. Eu estarei lendo ele e respondendo você. Mas tem algumas, aqui para discussão, tem algumas perguntas que eu quero deixar. A primeira pergunta é: você concorda que práticas supersticiosas têm sido ensinadas hoje em algumas igrejas que se dizem evangélicas? Este ponto
Assim, eu procurei não entrar sobre outras igrejas, mas pensando na nossa igreja, né? Mas você pode também fazer, ter uma reflexão sobre esse assunto. Ele é importante para que você pense, né? Então, vou deixar essa pergunta para você analisar. 2. Há crentes que usam a Bíblia como se ela fosse um amuleto para dar proteção e sorte. Isso funciona? Eu não acredito que a Bíblia funcione como uma caixinha da sorte, né? Lembra da antiga caixinha da sorte? Que a gente tirava um versículo, nunca tinha versículo de repreensão, sempre era de bênção, né? Mas eu vejo da seguinte forma, há crentes que usam elas como se fosse um amuleto. Eu não vejo como um amuleto, mas eu creio que Deus fala muitas vezes através da palavra. Por isso, às vezes nós queremos ter uma resposta e quando nós oramos e cremos que Deus está falando sobre a palavra e de uma forma que você tem essa prática de oração, muitas vezes o texto vai falar ao seu coração, então ela não é um amuleto, né? Onde eu deixo aberto, igual a gente vai em hospitais, ou até lugares que a Bíblia está aberta, lá no Salmo 91. Ah, é uma proteção. Eu não acredito que a palavra tenha esse tipo de proteção, né? Ela sim, ela é um transformadora, não é o papel que tem o poder, mas a palavra revelada que tem poder. Então, se isso funciona, essa forma eu acredito que ela não funciona. Mas ela, a palavra aberta ali funciona de outra forma, porque às vezes você quer ter uma palavra e você pode folhear aquela Bíblia e às vezes Deus vai falar com você através daquela Bíblia mesmo. Então, não é a Bíblia aberta no Salmo 91 que te traz sorte ou proteção, mas a palavra, quando nós lemos, o Espírito Santo fala ao nosso coração. É lícito ao cristão praticar simpatias? Então já vou dizer não, né? Aceitar benzedura? Não. Orientar-se por horóscopo? Não. Etc, né? Talvez você tenha até outras. Então nada é permitido? Não. Na verdade, o cristão, Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Há uma liberdade sim em Cristo, mas nos convém como cristão fazer simpatia? Não. Mas muitas vezes nós queremos fazer barganhas que chegam a ser um tipo de simpatia. Ah, eu vou fazer isso para que Deus me dê aquilo. E o Senhor está dizendo, não, não funciona assim. O nosso relacionamento tem outro sentido. Aceitar ser benzido? Claro que não, né? Ah, tá, minha perna lá está com uma ferida e não sara, vou levar lá na benzedeira lá. Não, nada disso. A palavra de Deus tem poder para curar. E se o Senhor não trouxer a cura, é porque assim Ele não quer. Né? Toda a nossa vida deve estar entregue nas mãos do Senhor. Orientar-se por horóscopo, eu já falei sobre esse assunto. Né? Então, você conhece crentes que aprovam essas práticas? Né? A benzedura, o horóscopo, simpatias e etc. Provavelmente nós conhecemos. Eu, por exemplo, eu vou falar sobre a minha vida, que é mais fácil. Quando eu não conhecia Cristo, eu tinha que ler todo dia o horóscopo. Eu pegava o jornal e lia o horóscopo. Mas quando eu conhecia o Senhor, eu vi que aquilo não fazia sentido mais para a minha vida. Eu achava importante quando eu não tinha Cristo. Porque parecia que realmente aquilo me orientava e às vezes eu ficava frustrado, não queria mais ler durante um período, depois voltava a ler, porque começava a dar certo as coisas, mas quando Cristo entrou na minha vida, eu vi que eu preciso, na verdade, cada dia mais de Deus, mais do Senhor, mais da graça. E nós precisamos, como igreja, pensar sobre qual o trabalho que nós precisamos realmente realizar. Para pensar, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder. Olha só que interessante. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes
Pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O apóstolo Paulo, nessa frase, está em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Então eu finalizo aqui a nossa EBD, a nossa lição. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, eu aqui, o meu ukulele, né? Nós vamos cantar novamente Tu és soberano, e depois que cantar Tu és soberano, então você pode levantar do sofá, dar uma relaxada, uma esticada, né? Hoje eu estou aqui no meu cenário novo também, aqui na nossa casinha, e assim, é um prazer muito grande poder compartilhar da palavra com cada um dos irmãos. Viu? Vamos adorar juntos? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo. Irmãos, então até a noite, que Deus abençoe. A nossa irmã Xenia aí já antecipou até a noite, é isso mesmo, irmã, até a noite, 7 horas da noite. Se você quiser participar do nosso culto presencial, será muito bem-vindo. Teremos o culto presencial e o culto online. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, fortalecendo em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus. Depois da oração, nós finalizamos. Maravilhoso Deus, obrigado pelo cuidado, obrigado pela graça do Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos leva, ó Pai, a cada dia a olhar para o Senhor e continuarmos caminhando em confiança. Seja o Teu nome exaltado sobre as nossas vidas, nos nossos lábios, em todo o tempo. Fortalece cada família, traz a Tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço a todos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto.